Boa noite, irmãos. Chamo sua atenção para darmos início ao nosso culto de louvor a Deus, exaltando, bendizendo o nome do nosso Senhor. Esse domingo, quando nos reunimos para celebrar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, depois de um final de semana intenso aí, com acampamento dos adolescentes, muito trabalho, né? Estamos aqui agora reunidos para louvarmos e bendizemos ao Senhor. Para tanto, nós vamos dar início ao nosso culto com uma oração. Eu convido você, mesmo assentado, curvar sua cabeça e levar seu pensamento a Deus, falar com o Senhor no seu coração, agradecendo a Ele por tudo e ao mesmo tempo apresentando ao Senhor o seu culto nessa noite. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão André para que venha à frente, quebre o silêncio com oração, voz audível, iniciando assim propriamente o culto desta noite. Oremos todos. Oremos. Santo Deus, Pai, graças te damos, Deus, primeiramente pelo dom da vida, Deus. Graças te damos, Deus, pelo ar que respiramos, Deus, pelo fôlego da vida, Deus. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na sua casa, Deus. E se aqui estamos, Deus, é porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Pois estávamos mortos, Deus, em nossos delitos, em nossos pecados, Deus, e não seríamos capazes nem mesmo de poder te adorar, Deus. Mas o seu grande amor por nós, Deus, revelado na cruz por Jesus Cristo, nos trouxe a paz, Deus, e nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para te louvar, Deus. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Continue conosco, Deus, nesse culto, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, de 5 a 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 a 7. Eu convido os irmãos para todos estarem fazendo essa leitura de 1 Pedro 5, de 5 a 7. Amém? Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Destacando o versículo 7, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A epístola de Paulo, ela tem como objetivo encorajar os irmãos do primeiro século que estavam sendo oprimidos a permanecerem da fé. Ele louva a Deus por ver a salvação naquele povo e encoraja a permanecerem firmes, sabendo que virão tribulações, sofrimentos aos verdadeiros cristãos. Nesta passagem, ele primeiramente adverte aos jovens para serem submissos aos mais velhos, respeitando e se pondo em submissão. De igual modo, o versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso, irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus exalta os humilhados que chegam à sua presença e permite depositar nele as nossas ansiedades, pois somente um Deus vivo e verdadeiro é capaz de carregar nossos pesares e nos trazer a paz, mesmo em tempos difíceis. E tomando o gancho hoje de manhã, que possamos esperar pelo presente, pelo presentão, e não nos anteciparmos com nossa ansiedade atrás do algodão doce. Os irmãos que vieram de manhã sabem do que eu estou falando. E então vamos estar agradecendo a Deus por isso, porque temos o prazer de depositar nele os nossos pesares, as nossas ansiedades, e saber que ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Então eu convido os irmãos, aqueles que podem, que se coloquem de pé. Chamo o pastor e a Clarice. Vamos estar entoando o hino Grata Memória, o hino número 64. Continuando, leitura bíblica em Mateus 21, de 18 a 22. Mateus 21, (18 a 22).
eu vou estar lendo e peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, falando de Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Após o retorno de Jesus, pelas caminhadas que ele fazia, Jesus ele faz uma verdadeira aula sobre o poder da fé. Mas o que é fé? Em Hebreus 11, vemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ter fé implica numa atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Jesus ainda acrescenta e diz: Se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui temos dois ensinamentos nessa passagem. Primeiro, ele nos ensina o poder da fé e nos ensina a ter fé. E também, pelo fato da figueira, ele nos ensina também que não devemos viver de aparências, porque o fruto da videira normalmente começa a aparecer antes das suas folhas. Jesus procurou a figueira porque tinha fome, mas apesar de ela mostrar indícios de que teria figos, por estar cheia de folhas, tratava-se apenas de aparência. Jesus já havia alertado ao povo sobre os falsos profetas no capítulo 7. Se a gente voltar um pouco, capítulo 7 de Mateus. Sete 15 ele vai dizer assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O mesmo aconteceu com a figueira. Ela estava cheia de folhas e aparentava ter seus frutos, mas Jesus, chegando e aproximando, viu que tratava-se apenas de aparência. E essa palavra, ela toca muito em mim, e a começar de mim, que eu possa estar realmente sendo verdadeiro discípulo de Jesus, e não somente tendo uma aparência, e que possamos ter, além da fé e da esperança, os nossos ramos cheios de frutos, e que esses frutos possam saciar a fome espiritual das pessoas ao nosso redor. E sejamos como árvore, o Salmo diz, plantada junto ao ribeiro das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, para a honra e glória de Jesus e do Senhor. Amém? Nesse momento, então, de contrição, eu peço aos irmãos, primeiramente, façam uma oração em silêncio, e pedindo perdão para Deus pelas nossas falhas, às vezes pela nossa falsa aparência. E aquele irmão que sentiu o desejo, após um momento, que quebre o silêncio e esteja orando a Deus, pedindo perdão por si e pela congregação. Amém?
Amém, irmãos? Eu convido os irmãos que vão estar ministrando o louvor, convido o pastor e também aqueles que podem, novamente se colocam de pé. Amém? Reconheçamos a grandeza do nosso Deus em adoração, derramemos diante do Senhor o nosso louvor, cientes de que por sua graça já fomos perdoados e constantemente somos conduzidos pelo Senhor a glorificá-lo com uma vida que exalte e bendiga o seu nome. Por isso, engrandecemos ao nome do Senhor, declarando quem Ele é, como nós também reconhecemos sobre a nossa vida, como nosso Senhor e como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Durante o momento do louvor, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, em qualquer um dos cânticos, você possa consagrá-los ao Senhor, também como modo da sua adoração. Louvemos. Tu és Senhor.
uma vez, ó Deus, que exaltamos a Ti, reconhecendo como Senhor e Rei sobre tudo, sobre todos, não existe outra coisa a fazer senão declarar que estamos aqui para adorá-lo. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja nos abençoando, nos guardando, nos direcionando, que o Senhor possa nos conduzir, inclusive, na Tua adoração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Vim para Adorar-te. Vê para mim qualquer vaca. Louvemos ao Senhor, irmãos. Declarado o nosso desejo sincero de estarmos aqui para exaltarmos Ele como sendo o nosso Deus. Eu convido você agora em adoração
a se consagrar mais e mais ao Senhor. Faça desse cântico sua oração, um desejo sincero de consagração ao nosso Deus, ao Rei dos Reis. Amém.
desejo, nos conduza a Deus ainda em uma oração de louvor. Oremos. Amém. Podemos assentar, queridos. Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia, Neemias, capítulo 12. Hoje nós vamos ler a partir do verso 27. Neemias, capítulo 12. O tema que nós temos trabalhado, eu coloquei já no slide para você. Eu tenho perguntado para alguns irmãos aí sobre essa sequência de sermões que temos feito em Neemias. Enquanto eu não achar um que acerte todinho, nós vamos continuar pregando Neemias. Os princípios até se lembra, mas aí a subdivisão dos princípios está difícil. Mas vamos lá. Neemias, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 27. Até o 43 inicialmente, e depois a gente continua a leitura até o 47 no momento oportuno. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba dos Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para a banda da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Mecaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro para sobre a casa de Davi, até à porta das águas da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Hananeel, e pela torre do Sem,
até a porta do gado e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Vamos orar. Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez pela leitura da tua palavra e clamamos para que na tua bondade o Senhor use da tua misericórdia, fale conosco, que o Senhor haja através do teu Santo Espírito para nos edificar e para nos ensinar um pouco mais da tua vontade. Nos abençoe, ó Deus, nos guarde, nos livre de todo mal, nos mantenha cativo à tua palavra e atentos à tua voz, é o que suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na sequência que nós temos trabalhado aqui em Neemias, a partir do capítulo 8, quando estamos tratando do tema princípios para que haja uma reforma religiosa em sua vida, nós já vimos que para que isso ocorra, além do retorno às Escrituras, com todas aquelas posturas que já trabalhamos, além de um arrependimento sincero, além do renovar a aliança com Deus, também é necessário ter a disposição para servir. E nós estamos trabalhando com esse princípio. Para que haja essa reforma então religiosa no seu coração, você tem que voltar para as Escrituras. Essa Escritura ela vai confrontar a sua vida e vai te conduzir, através da ação do próprio Deus, a um arrependimento sincero. Uma vez estando arrependido, pedindo perdão a Deus, obviamente isso te conduz a voltar à comunhão com Deus e a renovação da aliança vai ocorrer. E agora, estando renovados em aliança com Deus, verdadeira comunhão com Deus, o princípio subsequente é justamente querer agradar a esse Deus, através de uma postura de serviço. E aí nós começamos a trabalhar nesse tópico. Nós já declaramos que para servir com disposição você precisa de algumas posturas. A primeira é a aceitação voluntária, onde nós chamamos a sua atenção para o fato de que se você de fato, para que se você deseja realmente servir a Deus, você tem que aceitar o lugar onde Deus quer que você sirva, e não necessariamente o lugar que você quer servir. Vimos também que dentro desse tópico, disposição para servir, além de aceitar o lugar onde Deus quer que você sirva, é preciso ter submissão segundo o seu chamado, ou seja, aceitar o que Deus quer que você faça. Quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te dota, e Ele te prepara para exercer um ministério específico. Quem era levita, e dentro dos levitas havia várias funções. Quem era cantor, quem era porteiro, era porteiro, quem cantava na reunião de oração, cantava na reunião de oração, quem cuidava da lenha, cuidava da lenha. Dentre os sacerdotes a mesma coisa, dentre os demais serviçais do templo e inclusive do palácio, a mesma coisa. Ou seja, a sua disposição para servir precisa estar pautada na submissão segundo o seu chamado. Ou seja, você precisa aceitar
não só o lugar que Deus quer que você sirva, mas aquilo que Ele quer que você faça, ok? Hoje nós vamos caminhar aí, se tudo der certo, com mais 2 posturas ainda dentro desse princípio, que é a disposição para servir. Essa leitura que fizemos no capítulo 12 de Neemias, do verso 27 ao 43, trata das dedicações, ou da dedicação dos muros. Nós sabemos que o muro já havia sido terminado há algum tempo, mas havia necessidade de cumprir-se com o que a lei exigia, quanto à festa dos tabernáculos. Então, aparentemente, mesmo estando tudo preparado, eles cumprem com a sua responsabilidade litúrgica, e aí depois de terem passado por essas festividades do primeiro mês de outono, de terem lido a lei e se preparado para a celebração das festas relacionadas ao primeiro mês, e com o término da festa dos tabernáculos, então agora, Jerusalém já habitada, era o momento para se consagrar ou dedicar os muros. E é esse contexto então que nos ensina a terceira postura que você tem que ter para servir ao Senhor, com disposição. E eu quero chamar a sua atenção ainda para o fato de que, além dessa aceitação voluntária, da subordinação segundo o seu chamado, você precisa ter satisfação em poder servir a Deus. Pastor, parece ser tão óbvio. Não, não é. Eu quero que você pense um pouquinho comigo em relação talvez aos seus filhos, ou talvez um funcionário que porventura você tenha, que está ali para servir determinada tarefa que você lhe confiou. Vamos pensar num contexto familiar. Muitas vezes você olha para os seus filhos e fala assim: eu quero que você ajude a sua mãe, e você então vai hoje estender a roupa, ok? Se a pessoa tem a disposição para servir, ela vai fazer essa tarefa, só que não necessariamente ela vai fazer com satisfação. E você sabe melhor do que eu, que dependendo do modo que a pessoa estender a roupa, vai facilitar ou vai dificultar o trabalho de passar essa roupa depois. Não é assim? Joga lá a roupa de qualquer jeito no varal, para você ver o que vai acontecer. Então, se a pessoa não tem satisfação em poder servir ou em servir, irmãos, ela faz de um jeito relaxado. Ela faz de um jeito que ela não pensa se ela está facilitando ou piorando o trabalho que vem subsequente. E aí você pergunta para esse infeliz no final do dia: você ajudou a sua mãe? E o infeliz diz: ajudei, fiz o que o senhor mandou. Aí você chega lá no varal, está um negócio tudo maçarocado assim, o lençol, um pedaço está seco, o outro está úmido, porque ele pôs tudo em cima do outro. E você olha para aquela criatura e diz assim: você não fez o serviço com amor, porque você não fez o serviço com satisfação. Por outro lado, quando você encontra uma pessoa que está disposta a servir e faz com satisfação, dá até vontade de ajudar, não é assim? A pessoa vai com alegria, ela vai com júbilo, ela faz aquele serviço sem pesar, sem reclamar, sem murmurar, sem deixar aquela situação tenebrosa. Ela serve com satisfação. E é isso que se espera de você como crente. Uma vez que Deus
na sua grandeza, já mostra para você o lugar que Ele quer que você sirva, considerando que Deus mostra para você o que Ele quer que você faça, agora entra a sua parte, que é entender como fazer. E quando nós olhamos para o povo dos dias de Neemias, que passou por esse processo de reforma religiosa, de revitalização, de avivamento, nós vemos que eles poderiam dizer assim: puxa vida, Neemias, nós acabamos de fazer o que a lei manda, e que desde muito tempo atrás ninguém fazia. Nós já fizemos o Yom Kippur, a festa das trombetas, nós já guardamos o dia do perdão, comemoramos Teruá, né, que é a festa da trombeta. Você fizemos tudo, fomos para os montes, catamos lá galhos de árvores, ramos, fiquei dormindo uma semana no chão, para lembrar da bendita festa tabernáculo. Agora você vai querer ainda dedicar, dá um mês de férias para nós, pelo amor de Deus. Nós já tivemos um acampamento, 3 dias, dormindo mal, comendo mal não, porque comemos bem pra caramba, mas dormindo mal, tal, cheio de atividade, e aí o senhor inventa agora, no meio da semana, feriado, mais um negócio para fazer. Talvez o povo de Neemias pudesse falar isso para ele. Mas aquele que entende que dentro desse processo de revitalização, a disposição para servir a Deus é um dos princípios, ele vai aceitar o lugar que Deus quer que ele trabalhe, ele vai aceitar o modo como Deus quer que ele faça as coisas, e ele vai fazer isso com satisfação. Irmãos, deixa eu contar um segredinho para você aqui. Quando você tem essa postura no servir, ou seja, a satisfação em poder servir, o trabalho fica mais leve, o trabalho fica mais suave, o trabalho fica mais fácil. Toda vez que você vai amargurado, toda vez que você vai com amargura fazer algum tipo de coisa, você martela o dedo, o parafuso não funciona, a ferramenta não funciona, a gaveta não fecha, o ferro não esquenta. Não é assim que acontece? Parece que dá tudo errado. Mas é porque você está com uma postura errada nesse serviço. Porque quando não fazemos com satisfação, a gente faz mal feito. O capítulo 12, portanto, trata, como eu disse, da dedicação dos muros, e serve para mostrar, de um modo resumido, como era a postura e o sentimento do povo em servir a Deus. Veja aí, o verso 27, mais uma vez. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuravam aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizesse a dedicação, e aí tem um adjetivo fantástico, que era para fazer a dedicação de que forma? Com alegria. Talvez isso já aconteceu lá na sua casa. Seu pai e sua mãe te chamam para fazer alguma coisa, sua esposa chama você para fazer alguma coisa, ou você chama alguém para te ajudar em determinada coisa, a pessoa vem com tanta marra, e começa a te ajudar, você fala assim: pode ir embora, sai daqui, some daqui, sai, não vai fazer direito, não faça, pode ir embora. Já aconteceu isso com você alguma vez? A pessoa vem com tanta má vontade, a pessoa vem com tanta postura de pouco caso, que você fala assim: é melhor eu fazer sozinho. Vai dormir, vai
vai dormir, vai caçar a avó atrás do toco, vai fazer qualquer coisa, mas não preciso mais da sua ajuda. Mas o que Neemias e o povo estavam esperando e procurando era levitas que viessem para a dedicação do muro com alegria. E isso que eu traduzo na postura chamada de satisfação em servir. E aqui o termo-chave é isso: com alegria, com louvores, com canto, com símbolos, com aliúdes, com harpas, com júbilo. É assim que Deus espera que você o sirva. Essa postura de satisfação. A porção bíblica ainda nos apresenta outros momentos onde a satisfação em servir a Deus fica explicitada. Vamos ver? Veja aí o verso 43, o último. Começa com 27 falando com alegria, vamos no último da perícope falando também de alegria. E veja como que se repete. Eu inclusive transcrevi aqui e coloquei em caixa alta para você as palavras que eu quero destacar. Diz aí, verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegraram com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo, que a satisfação em servir, que o modo de servir de uma maneira alegre, o júbilo produzido por tudo isso de Jerusalém se ouvia até de longe. É pessoa servindo e cantando. O dia da faxina se transforma num grande dia de coral. Só que infelizmente não é assim. O dia da faxina é o dia do lamento. O dia da faxina é o dia da murmuração. É o dia de chutar o pé do sofá para poder xingar mais alto. E é por isso que muitas vezes a família se torna um peso. Agora, se há alegria, irmãos, se há satisfação, se há júbilo, se todo mundo faz com o coração inclinado a louvar, a engrandecer, a jubilar, por ter saúde, inclusive, por estar servindo, muda o ambiente. Muda o ambiente. E as coisas são feitas de uma maneira a produzir gozo, júbilo, satisfação no coração de todos. É isso que Deus espera de você, quando você se dispõe a servi-lo. O termo aí usado, simchá, alegria, regozijo, esse júbilo forte, é constantemente repetido para demonstrar a postura daquele povo sincero em satisfação em servir a Deus. O termo traduzido aí por alegria é justamente uma palavra que demonstra o sentimento real do coração das pessoas. Não era só de fachada, não, era verdadeiro. Mesmo sabendo que servir ao Senhor trata-se de uma obrigação, nós já vimos isso anteriormente, eles o faziam com alegria, eles o faziam com satisfação. E eu te pergunto, como que você tem servido a Deus? Quando você assume um ministério, assume uma tarefa para ser desenvolvida para Deus ou dentro da igreja, como que você faz isso? Nós estamos às portas aí do período das eleições das sociedades internas da igreja. Na hora de ser eleita, tudo uma maravilha, todo mundo quer ser eleito, todo mundo quer, até para o ego dar uma inflada. Só que aí depois, meu amigo, e para servir? E o serviço depois, como que é? Ai meu Deus, maldita a hora que eu fui aceitar aquele troço lá que puseram para eu fazer. O ano que vem eles não me pega não. O ano que vem eu vou faltar, nem vou na plenária, estou fora, quero ficar só olhando.
mostra que você precisa passar por uma reforma religiosa. Se essa é a sua postura, significa que você precisa passar e aprender que uma das posturas, ou dos princípios, melhor dizendo, é a disposição para servir. Mas é a disposição para servir com satisfação, com alegria. Deste modo, irmãos, vemos que havia no povo de Neemias uma disposição para servir, sabendo que a disposição em servir ao Senhor não era fruto de um medo ou da obrigação, mas era resultado de uma satisfação contagiante em poder adorar e servir. Eles louvavam e serviam ao mesmo tempo. Assim, aprendemos outro ensino majestoso sobre a disposição para servir a Deus. Se sou de fato disposto a servir a Deus, eu demonstro alegria, regozijo, satisfação em poder servir, realizando o trabalho para agradar o Senhor e não a mim mesmo. Vou repetir isso aqui. Quando você entende, quando você está disposto a servir a Deus, demonstrando alegria, regozijo, satisfação, você realiza o trabalho que lhe foi confiado para agradar a Deus e não a si próprio. É assim que deveria ser em todos os lugares. Na família também deveria ser assim. Eu não lavo louça porque eu adoro lavar louça, mas porque eu quero agradar o meu cônjuge. Eu não arrumo o meu quarto porque eu adoro arrumar o meu quarto, mas eu faço para agradar a minha mãe. Eu não levo o lixo para fora porque eu adoro o cheirinho gostoso do lixo, mas porque eu quero agradar a minha família. E dentro de um contexto de igreja, eu não sirvo simplesmente porque eu gosto, mas porque eu quero agradar a Deus. E se eu quero agradar a Deus, então eu faço com satisfação. Veja, dentro desse princípio de disposição para servir, nós aprendemos que precisamos aceitar o lugar que Deus quer que eu sirva. Nós aprendemos que eu preciso aceitar aquilo que Deus quer que eu faça. E aprendemos também que eu preciso realizar de modo a agradar ao Senhor e não minha própria vontade. Porque se eu quero agradar a minha vontade, eu só vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Só que na vida, irmãos, a gente não faz só o que gosta ou o que quer. Tem gente que usa essa desculpa, né? Ah, mas eu não gosto, então eu nem me atrevo porque eu não gosto. Não. Se é necessário aquele trabalho, se você foi colocado naquele lugar para fazer determinada coisa, faça, e faça com alegria. É isso que Deus espera de você. Vamos voltar aqui os nossos olhos para Neemias capítulo 12 e fazer a leitura agora do verso 44 até o verso 47, final. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf,
havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão, que eram sacerdotes. A quarta postura, irmãos, que podemos aprender aqui, é que além da aceitação voluntária, ou seja, aceitar o lugar que Deus quer que eu esteja, além da subordinação segundo o meu chamado, ou seja, aceitar aquilo que Deus quer que eu faça, além da satisfação em poder servir, ou seja, fazer de um modo alegre, eu preciso ainda, para demonstrar a minha postura de servir a Deus, uma devoção à vontade do Pai, uma consagração conforme a determinação de Deus. Eu não posso fazer de acordo com aquilo que eu quero. Eu não posso inventar moda. Eu não posso criar um modo do realizar da obra de Deus diferente daquilo que Ele quer que eu faça. Eu preciso fazer isso com devoção, com consagração, ou seja, do jeito que Ele quer. Além da alegria em servir, o povo fazia com devoção, faziam conforme o que foi estabelecido pela renovação da aliança. Veja o que diz aí, o verso 45, executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o quê? E do seu filho Salomão. Eles não fizeram, ou eles não realizavam as suas tarefas, o seu serviço, de acordo com o seu próprio coração, mas em obediência ao mandado, em obediência àquilo que já havia sido descrito nos mandamentos, seja da lei, seja depois dado por Davi e Salomão, que foram aqueles que prepararam a construção do templo e os serviços litúrgicos. Eles não mudavam os dias para adorar, eles não mudavam os dias das festas, eles não mudavam o que faria dentro das festas, mas eles faziam com devoção aquilo que já estava pré-determinado. Faziam segundo o mandado de Davi, do seu filho Salomão. Tal devoção, irmãos, era demonstrada numa postura de fidelidade. Fazer de modo fiel, dentro da disposição para servir, além de tudo aquilo que já foi dito, é preciso fazer de modo fiel, com devoção, não à minha vontade, mas à vontade do próprio Deus. Do verso 44 ao 47, nós vemos que a perícope nos informa que cada parte realizava a sua função de modo fiel, ou seja, com devoção. Foram escolhidos, nomeados homens, inclusive para atuarem em funções distintas relacionadas à arrecadação dos dízimos das ofertas, e cada um fazia da forma designada. Os sacerdotes, diz aí que o povo estava muito alegre, porque os sacerdotes ministravam e executavam o serviço a Deus, do jeito que tinha que ser, com fidelidade. Irmão, você vai saber muito bem, aqui o contexto está falando a respeito de dízimo, ofertas, de consagrar as primícias, e trazer aquilo que pertence à campo de tesouro, ou seja, está falando na dedicação dos seus dízimos, das suas ofertas. Se você é uma igreja, onde você olha para aqueles que Deus colocou em determinado lugar, para realizar determinadas coisas, e eles não fazem com fidelidade, você até entrega o seu dízimo na sua oferta por temor ao Senhor, por obediência ao Senhor, mas aquilo é algo terrível. Mas quando você vê os sacerdotes, aqui no caso, os sacerdotes levitas, ministrando, executando o serviço a Deus com fidelidade, isso te dá um desejo maior de fazer parte dessa obra, não é assim que acontece? Agora, quando você vê o pastor, principalmente igrejas que não têm um sistema
governamental como o nosso, o pastor é o cabeça em todo, o cara gastando o dinheiro da igreja, segundo seu bel prazer, sem ministrar, sem executar o trabalho com fidelidade, você começa inclusive a questionar a respeito da sua postura de fidelidade. Veja, todo o povo tinha passado por uma reforma religiosa, todos estavam executando, servindo com fidelidade, com devoção àquilo que havia sido determinado. Isso produzia um desejo de fazer mais e melhor, porque as coisas estavam acontecendo e funcionando redondinho. Então isso nos motiva, isso é óbvio, e é por isso que o povo desejava se devotar mais e mais ao Senhor. Eles todos traziam as suas ofertas, primícias e dízimos. Os sacerdotes e levitas ministravam e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação, da santificação, com fidelidade. Os cantores, os porteiros agiam também com devoção. Veja, era uma postura dentro da disposição para servir. Fazer com devoção, fazer com fidelidade. E todo o povo fazia a sua parte com fidelidade e devoção. Dava aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia, e consagravam, ou seja, separavam. Veja aí o verso 47, né? Todo Israel, no dia de Zorobabel, no dia de Neemias, dava aos cantores e porteiros as porções de cada dia, e consagrava as ofertas, os dízimos aos levitas. Os levitas separavam e consagravam aquilo que era destinado aos sacerdotes. Ou seja, dentro da disposição para servir, todos eles serviam com fidelidade. Cada um cumpria aquilo que estava estabelecido para que cada um na sua parte fizesse. Faziam com devoção, faziam com fidelidade. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção que é possível alguém servir e não ter nenhuma dessas posturas aqui. A pessoa chega na igreja e briga para estar no lugar que ela quer, não que Deus quer que ela esteja. A pessoa quer fazer aquilo que ela quer, e não aquilo que Deus dotou, capacitou ela. A pessoa faz com peso, com rancor, com amargura, com aquele sentimento amargo, não faz com alegria. E aí quando vai fazer, faz, não, faz de qualquer jeito mesmo, faz, tá bom, tá jóia do jeito que tá, sem nenhuma fidelidade. Tem gente que serve assim. Geralmente quando é um contexto de empresa, esses são os primeiros a serem mandados embora. Ninguém quer um funcionário desse, você quer? Você chegar para mim e falar assim, pastor, estou precisando de uma empregada lá, um assistente do lar lá, o senhor tem alguém para ajudar? Eu vou procurar uma que só vai limpar de qualquer jeito, certo? Não vai estar atento àquilo que você determinou, ela faz do jeito dela. E outra, se você determina um programa, é ela que vai fazer, ela vai decidir. Você fala para ela assim, olha, hoje é segunda-feira, eu gostaria que você limpasse os banheiros. Não, o banheiro eu só limpo de sexta. Então eu quero que você use esse produto aqui e tal, porque limpa limo, limpa não sei o que. Não, eu só uso sabão de banho de porco. Você vai aceitar a pessoa fazendo do jeito dela, na hora dela, no lugar que ela quer, e ainda mal feito? Você vai aceitar um negócio desse? Fala para mim. O que você vai fazer com essa criatura? Você vai, é o seguinte, minha filha, você vai usar o seu sabão de banho de porco, é lá na sua casa porca, na minha não. E outra,
outra, eu estou pedindo, estou pagando isso aqui para você limpar o banheiro na segunda, eu vou ficar com esse cheiro desse banheiro aqui até sexta? Não, é segunda que eu quero que você limpe. Não, então não faz. Então não faz, muito obrigado. Pastor, o que é aquilo que o senhor arranjou para mim, hein? Você ia gostar? Não ia. Agora, por que Deus tem que gostar a respeito do seu relaxo? Por que Deus tem que aceitar o seu faniquito de não trabalhar no lugar que Ele quer que você trabalhe? Por que Deus tem que fazer vistas grossas para você, vendo você fazer uma obra de qualquer jeito? Sempre com a cara amarrada, com má vontade. Por que Deus tem que aceitar isso, se você não aceita? E ainda fazendo sem fidelidade? Meu amigo, cuidado, hein? Isso dá justa causa. Deus pode chegar para você e falar assim, ó, passa lá no RH. E aí, como vai ser? Quando olhamos para o povo de Neemias, que passou pelo processo da reforma religiosa, nós vemos que no quarto princípio, que é a disposição para servir, eles faziam com aceitação voluntária, eles faziam com submissão, subordinação ao chamado, eles faziam com satisfação, com alegria e ao mesmo tempo com fidelidade. Deste modo, irmãos, vemos que havia uma disposição de todo o povo para servir, sabendo que a disposição em servir ao Senhor os conduziriam a uma prática de devoção e fidelidade para realizar cada responsabilidade que lhes fora confiada, de modo a glorificar a Deus. E assim, aprendemos um outro ensino majestoso sobre a disposição para servir a Deus. Se eu estou de fato disposto a servir a Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito, ou do jeito que eu quero, mas eu preciso fazer de modo fiel, devoto, consagrado, ou seja, do jeito que Deus determina em sua palavra. Eu tenho que aceitar o lugar que Deus quer para mim. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus quer que eu faça, e realizar tudo isso com alegria e com devoção, com fidelidade, em consagração. Aqueles que foram confrontados pelo retorno das Escrituras, que experimentaram um arrependimento sincero, firmaram uma aliança com Deus, são conduzidos agora a servir a Deus com disposição. Sendo assim, minha disposição em servir a Deus é demonstrada pela aceitação de servir onde Deus quer que eu sirva voluntariamente, pela submissão de acatar o que Deus quer que eu faça segundo o meu chamado, pela satisfação em obedecer o que Deus quer com alegria, e pela devoção em fazer o que Deus quer que eu faça com fidelidade. Eis aqui o resumo desse quarto princípio: disposição para servir a Deus. Dentro, portanto, irmãos, desse processo que denominamos reforma religiosa ou restauração ou avivamento, hoje Deus te chama para servi-lo, mas não no lugar que você quer, no lugar que Ele quer. Não naquilo que você quer fazer, mas naquilo para qual Ele te chamou para fazer. Não com pesar, com amargura, mas com alegria, com satisfação. E não de qualquer jeito, mas do jeito certo, do jeito que glorifica o nome do nosso Deus. Como fruto desse renovo e da sua comunhão com Deus,
espera-se que você, como servo obediente, sirva com dedicação, no lugar que Deus te colocou, na função, no ministério que Ele te chamou, exercendo com satisfação e não por peso, e acima de tudo, com devoção expressada numa prática de fidelidade, segundo o que o próprio Deus quer. Vamos servir? Vamos demonstrar uma disposição real e verdadeira em servir a Deus? Aqueles que passam pela reforma religiosa, revitalização ou avivamento, certamente compreendem que a disposição para servir ao Senhor é apenas mais um princípio que me conduz a estar mais perto de Deus e da sua vontade. Eu desejo sinceramente, irmãos, em no caminhar desses estudos que temos feito em Neemias, você possa de fato passar por esse processo maravilhoso, e que como igreja possamos ver, através da sua atitude, que você tem uma disposição para servir a Deus segundo as posturas que nós estudamos no povo de Neemias. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu convido você a curvar sua cabeça e a falar com Deus no seu coração. Eu convido você a orar, dizendo ao Senhor: Pai, me dê uma disposição para servir ao Senhor. Me dê a disposição para servir a Ti, e que eu possa demonstrar isso pela aceitação em servir no lugar que o Senhor quer, que eu possa demonstrar isso pela subordinação, em acatar aquilo que o Senhor quer que eu faça, fazendo isso de modo alegre, com satisfação, e ao mesmo tempo de modo fiel, com devoção. Fale com Deus em seu coração. Declare ao Senhor o desejo sincero do seu coração em querer servi-lo, e não servir apenas de qualquer jeito, mas ser uma bênção nas mãos do Senhor. Oremos. Deus de amor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença através da oração, e agora, depois de termos sido ensinados pela Tua palavra, e termos relembrado posturas que o Senhor deseja ver em cada um de nós, clamamos a Deus que queremos servi-lo de todo o nosso coração. Queremos consagrar nossa vida pelo serviço a Ti, aceitando o lugar que o Senhor quer que estejamos, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, e assim, ó Deus, realizando tudo de modo alegre, com satisfação e fiel, com verdadeira devoção. Nos ajude, ó Deus, nesse intento, que sejamos filhos obedientes, servos fiéis, para a honra e glória de Ti mesmo. É o que suplicamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmão, se você deseja ser um vaso de bênção, eu convido você que pode se colocar em pé, e a todos os demais a louvarmos ao Senhor com o hino 221 do Inário Novo Cântico, um vaso de bênção. Louvemos ao Senhor, caminhando para o encerramento do nosso culto. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção,
e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção, é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Oremos mais uma vez. Deus, Pai querido, nós te damos graças pelo culto que pudemos prestar a Ti, e também, ó Deus, por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, que possamos a cada dia desejar servir ao Senhor como um instrumento que glorifique, exalte, como um vaso de bênção, como acabamos de cantar, e que o Senhor nos use para o Teu louvor e para a Tua honra e para a Tua glória, é o que suplicamos em Cristo Jesus, amém. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todo sempre. Amém. Assentar, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nosso culto chegou ao final, mas antes de nos despedir, eu quero agradecer a todos pela presença, que Deus abençoe ricamente, e agradecer de modo especial os irmãos que estiveram envolvidos aí com o acampamento dos nossos adolescentes.